A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, trazendo para você a pré-aula para a classe de jovens. Começamos novamente aqui com você essa temática maravilhosa sobre o livro de Provérbios que nós estamos estudando. É a lição do quarto trimestre de 2024. Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção, tem sido as lições que nós estudaremos durante todo esse trimestre. Já vimos a primeira lição e hoje estaremos com a segunda lição para ajudar você, prezado professor, em sala de aula. E eu sou aqui um bem-aventurado, eu sou um feliz, porque estou com você para te ajudar dentro das nossas pré-aulas e ensinamentos maravilhosos nós teremos dentro dessa lição, desse trimestre, que será com certeza muito proveitoso, de extrema importância para as nossas vidas e que nos trará um conhecimento necessário na nossa vida prática, no nosso cotidiano com Deus, acerca do livro de Provérbios. E nós queremos dizer para você uma coisa importante: você é um bem-aventurado, você é um feliz. E quero dizer mais, você está autorizado a prosperar, porque a palavra abençoado significa isto: autorizado por Deus a prosperar. E todos aqueles e aquelas que estão diante de Deus, com as escrituras em suas vidas, em suas mentes, eles desfrutarão de Deus uma vida tranquila, uma vida de proteção, uma vida de sabedoria, porque a sabedoria, como nós aprendemos na lição passada, o princípio ele vai ser adquirido da origem, o nascedouro da sabedoria, segundo Provérbios 1:7, é o temor ao Senhor. Não ter medo, mas respeito às ordenanças de Deus e uma vida totalmente direcionada pela sua palavra, pelos seus princípios e valores que nós deveremos trilhar enquanto estivermos aqui nessa terra. Então já sou um privilegiado de estar com você aqui neste dia abençoado para levar para você essa pré-aula. O tema da nossa lição de hoje é sabedoria, proteção e confiança. E isso será aquilo que nós iremos ver, iremos abordar dentro da lição de número 2 no dia de hoje. O texto do dia diz: então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás no teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. O conhecimento das Escrituras Sagradas, queridos irmãos, nos dará a segurança no nosso caminhar, nos protegerá contra todos os obstáculos, todos os embaraços que tentarão prender o nosso caminhar diante do Senhor. Quero dizer para você também que quando nós temos a sabedoria de Deus, o conhecimento das Escrituras alinhado a uma vida de observância constantemente aos princípios de Deus, nós estaremos seguros, nós nos deitaremos, nós iremos dormir, teremos um sono tranquilo, porque o Senhor tem guardado a nossa vida. O cristão, ele não vive uma vida de pavor e de medo, porque ele sabe que o guarda de Israel tem guardado a sua vida, tem trazido proteção ao seu caminhar, ao seu trilhar, enquanto estiver aqui nesse plano, nessa terra. E eu já adianto para você, o Senhor guardará o nosso caminhar. Mas como tem sido o seu caminhar hoje, prezado irmão e jovem que nos assiste nesse momento? Eu quero dizer para você que o nosso caminhar, ele precisa estar alinhado ao nosso conhecimento, às Escrituras Sagradas. A síntese diz: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. O cultivo dessa sabedoria é um processo contínuo, é algo que nós iremos fazer cotidianamente, de forma ininterrupta na nossa vida. Nós precisamos continuar sempre, de forma perene, de forma
continuada nas nossas vidas o conhecimento da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é diferente da inteligência absorvida pelo conhecimento e informações que ao longo da nossa vida nós teremos aqui nessa terra. A sabedoria de Deus vai nos dar sempre o bom siso, a boa ciência, um conhecimento elevado acerca de todas as coisas. Porque quando conhecemos realmente a Deus, a sabedoria começará a reinar no nosso coração pelo temor às Escrituras e às ordenanças do Senhor. Então virá confiança, virá proteção para as nossas vidas. É isso que você precisará dizer em sala para os nossos prezados alunos. Teremos basicamente, como sempre nas nossas lições, 3 objetivos principais que nós iremos delimitar, que nós deveremos aqui passar para você e nós iremos aprender no decorrer dessa lição de hoje, quais sejam. Primeiro, mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. Compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã e refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida e proteção e confiança. A sabedoria sempre nos dará o escudo protetor, a proteção necessária para as nossas vidas, para sabermos entrar e sair de qualquer situação difícil ou não. Nós precisaremos, como servos de Deus, da sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto e que vai esclarecer a nossa mente acerca de todos os assuntos que nós deveremos viver e vivenciar nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa sabedoria, prezados irmãos e professores, nós entenderemos que a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, virá nas nossas vidas como cristãos a maturidade espiritual e cristã para as nossas vidas. Nós iremos entender o que é isso, maturidade, esse auxílio do Senhor como proteção. E também nós aprenderemos que o Senhor tem guardado a nossa vida quando nós temos o interesse, o prazer e a vontade de viver segundo o padrão de Deus, segundo o padrão das Escrituras Sagradas. Esse será o texto que nós iremos abordar, os 2 textos que nós iremos abordar, você pode ver na tela, os textos que nós iremos estudar dentro dessa lição de número 2, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Provérbios. E eu vou trazer aqui para você, agora logo mais, a síntese, um resumo acerca desses 2 textos para ficar melhor a compreensão, para trazer melhor esclarecimento acerca dos assuntos que serão abordados dentro desses 2 capítulos, dentro da nossa lição de número 2 do dia de hoje, que irá facilitar o nosso entendimento em sala para nós abordarmos aquilo que será esclarecido para nós dentro da lição e também dentro do conhecimento do texto sagrado. A síntese do capítulo 2 de Provérbios. Sinceridade é a palavra que resume esse capítulo. Pela aceitação das palavras de conhecimento e sabedoria divina. Conceito do vocábulo sinceridade. Isso você vai abordar muito bem com os nossos alunos em sala, porque isso vai ser muito de bom grado e vai esclarecer bastante aquilo que nós iremos dizer dentro do decorrer da lição. Conceito do vocábulo sinceridade. Do latim é sincera, ou seja, significa sem cera. A garantia de um objeto genuíno, verdadeiro, limpo e puro. A cera era usada pelos artífices romanos para disfarçar as imperfeições de suas obras de artes. Provérbios 2,7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, o resumo basicamente do capítulo 2 que nós vemos aqui é a palavra sinceridade, ou seja, sem cera.
Em outras palavras, sem remendos. Os artífices usavam isso para tapar as brechas, para fechar os buracos que ocasionalmente aconteciam dentro das suas criações, dos seus vasos, de outros objetos que eram criados por eles para mostrar que estava perfeito, mas que na verdade não estava perfeito. Era apenas remendos superficiais que aconteciam em seus objetos produzidos para fazer com que as pessoas vissem que aquele objeto não tinha defeito. Mas o Senhor, trazendo para a nossa realidade, prezados professores e alunos, o Senhor, Ele vê o que está dentro de nossas vidas. Ele conhece o que está no nosso coração. Por mais que a nossa aparência seja uma aparência bela, mas o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Agora vem à minha mente a situação em que Davi, antes de ser separado para ser rei de Israel, o profeta de Deus foi até a casa de Jessé. E Jessé tinha vários filhos, e todos eles foram chamados um após o outro. E o Senhor dizia, não é esse, não é este. E aí ainda faltava ele que estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Os irmãos conhecem o texto de 1 Samuel, os irmãos vão ver isso. Então, quando chegou Davi, o Senhor disse, unge, é este. Porque os outros irmãos de Davi tinham uma boa aparência, tinham um porte físico talvez grande, eram homens de guerra, eram homens de batalha, eram homens que eram experimentados, e Davi era apenas um pastor de ovelhas. Simples, mas o Senhor, Ele opera dentro da sinceridade do coração do homem. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você e dizer uma coisa importante. Deus, Ele vê a vida do homem, Ele vê a vida do jovem, da mulher, do ancião e da criança a partir do seu coração. Nós iremos entender daqui a alguns minutos, acerca do vocábulo coração dentro da Bíblia. O Senhor, Ele quer ver e vai ver nas nossas vidas a sinceridade do nosso coração em servi-lo. Por isso que é necessário não existir ceras, remendos, algumas coisas que vão ser usadas de forma paliativas, de forma momentânea, superficial, para tentar esconder alguma falha, algum defeito, algum buraco existente nas nossas vidas. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós deveremos abordar em sala de aula, prezado professor, para os nossos alunos. A sinceridade do coração, ela é determinante para uma vida de vitória, para uma vida de sucesso, para uma vida de êxito diante de Deus e diante de uma sociedade em que vivemos, que é perversa, que é imunda, que é imoral e que tem levado muitas pessoas, inclusive alguns cristãos desavisados, a viver uma vida libertina. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, você não cairá nessa esparrela, você não cairá nesse conto de carochinha. Você tem a orientação da palavra de Deus, que nós devemos viver uma vida de sinceridade na presença de Deus. E viver uma vida de sinceridade é viver a vida como realmente ela é. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece os reflexos da nossa vida. E muitas vezes, alguns reflexos das nossas palavras, ela vai ser extraída do nosso coração, no nosso olhar, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. É através dos nossos olhos que muitas coisas elas são transparecidas mesmo sem dizermos nenhuma palavra. Então fica isso na tua meditação. Voltemos. A síntese do capítulo 3 de Provérbios. Visão e caminhar são as palavras que resumem esse capítulo. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Provérbios 3, 21 e versículo de número 23. Nós precisamos entender como está o nosso andar diante de Deus, mas também diante da sociedade. Tem muitos cristãos, às vezes, que dizem que não tem satisfação de dar para as pessoas. Errado. Não é correta essa afirmação. Por quê? Porque a nossa vida é um espelho para as pessoas. Nós, eu e você como cristãos, nós precisamos ter a aparência de Cristo.
Por que nós somos chamados de cristãos? A palavra cristão significa pequenos cristos. Aqueles que estão vivendo uma vida de imitação ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu e trouxe para nós em suas cartas, ele era imitador de Deus. E nós também deveremos ser imitadores de Cristo. Viver uma vida ordeira, uma vida santa, uma vida irrepreensível no nosso caminhar e também com aquilo que nós estamos colocando os nossos olhos. O que você tem colocado na frente dos seus olhos? Em um mundo de tecnologia, o celular hoje tem sido um grande vilão. Esse aparelho tão pequeno que fica e que cabe na nossa mão tem tirado o nosso tempo com Deus, tem tirado o nosso momento de oração, tem tirado o nosso momento de leitura da palavra de Deus. E ao mesmo tempo nós começamos a passar o dedo ali em uma rede social e o nosso tempo se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas nós não temos o tempo necessário de passar de joelhos 20, 30 minutos. Eu estou estendendo demais. Talvez alguém não passe 5 minutos de joelho orando ao Senhor, não tem mais o prazer de orar, porque a tecnologia e os prazeres do mundo têm ficado em sua mão, na palma de sua mão, e eles têm perdido esse momento glorioso e os seus olhos estão diante de coisa detestável, coisas que Deus abomina, talvez. Talvez você, jovem que me assiste agora, talvez o seu proceder não tenha sido um proceder correto. Talvez você tenha colocado diante dos seus olhos coisas imorais, coisas devassas, coisas que te afastam da presença de Deus, não só os jovens, mas todos aqueles que agora me assistem aqui, nessa pré-aula. Eu preciso dizer para você que os nossos olhos precisam ser santos. Toda a nossa vida, é como o apóstolo Pedro escrevendo na sua carta, na sua primeira carta. Nós devemos ser santos em todo o nosso proceder, porque santo é aquele que nos chamou. Então, sejam santos como o Senhor é santo. É assim que funciona na palavra de Deus. O nosso caminhar será determinado pela nossa visão restaurada pela esperança verdadeira, advinda pelo temor ao Senhor. Será realmente determinante a nossa trajetória de vitória, a nossa trajetória de bênção aqui nessa terra, se a nossa visão está restaurada ou não. Será que a nossa visão ainda é a visão do cego Bartimeu antes de ter um encontro com Jesus à beira do caminho? Não enxergava nada? Mas ele decidiu no seu coração, pela leitura do texto, que ele sabia que quem estava passando ali era Jesus. Porque as multidões sempre passavam naquele caminho. E ele sabia diferenciar uma multidão da outra pelos seus ouvidos atentos. E ele perguntou, quem está passando aí? Disseram para ele, é Jesus. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que o Senhor era o Messias prometido. Ele reconheceu que Jesus realmente era aquele que seria enviado para restaurar a condição de Israel. E ele começou a clamar. E nós vemos no texto, que os irmãos já sabem, já conhecem muito bem, que Jesus volta-se para ele e pergunta, o que queres que te faça? E ele diz, eu quero ver. E o Senhor diz, veja, a sua visão foi restaurada. Todos aqueles e aquelas que têm uma visão restaurada por Deus, a sua trajetória de vida muda, a sua capa fica lá, porque todo mendigo tinha uma capa naquela época. Aquela capa foi tirada dele, assim como na nossa vida, quando a nossa visão é restaurada, a capa que existia na nossa vida precisa ser deixada de lado. Aquilo que nos fazia ser dependente de alguma coisa precisa ficar à beira do caminho. Assim é uma vida de visão restaurada. A tua visão é restaurada, então você precisa entender que as capas precisarão sair de sua vida, ficar no esquecimento. Você terá agora uma nova trajetória de vida e uma vida nova na presença de Deus. Introdução. Nesta lição, estudaremos o fruto da sabedoria divina manifestado na vida de quem a busca como a proteção e a confiança na vida espiritual e moral. Veremos que essa sabedoria desenvolve a maturidade cristã dentro de nós, uma vez que desenvolvemos a maturidade a partir do temor do Senhor, por meio dele, também adquirimos maior discernimento dos tempos e das escolhas. Então, temos a sabedoria em nosso coração, confiança e segurança em Deus. Tópico 1.
a sabedoria como escudo protetor. Subtópico 1, a estrutura do capítulo 2. Resumindo, os versículos de 1 a 4 trazem a condição para encontrar sabedoria. Dos versículos 5 ao 9 mostram as bênçãos da sabedoria. Dos versículos 11 ao 19 descrevem essas bênçãos e os versículos de 20 a 22 concluem com a promessa de habitarem na terra como herança eterna. Existe aqui um cuidado de Deus para com seus servos. Há uma vontade e anseio do Senhor por intimidade com seus amados filhos pela expressão filho meu, no versículo 1 do capítulo 2. Deus sempre na pessoa bendita de Jesus e nós com o Espírito de Deus hoje em nossas vidas, o Senhor sempre terá essa vontade, eu posso até falar de forma figurativa, usando figuras humanas, Deus tem essa vontade de ter uma intimidade maior conosco. Você pode dizer isso, professor, aos alunos. Essa intimidade, ela precisa existir entre Deus e os seus filhos, entre nós e o nosso Pai Celestial. A intimidade vai nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é diferente no nosso convívio social com a nossa família. Nós conhecemos os nossos filhos quando nós temos intimidade com ele, quando o ouvimos ou quando ele também nos ouve nas orientações. Quando nós damos as orientações aos nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos, eles tenham uma vida mais abençoada do que a nossa. Assim sou eu como pai, eu quero sempre o melhor para os meus filhos. E principalmente, o que anseia o meu coração é que eles guardem a palavra de Deus em suas vidas e sejam homem e mulher de Deus, temente ao Senhor e que sejam útil à nossa sociedade. Como cristãos verdadeiros, como servos de Deus autênticos, as pessoas irão ver nas nossas vidas realmente que nós estamos com o Senhor. Pela nossa intimidade com Deus, pelo nosso falar, pelo nosso caminhar, pelas coisas que nós estamos vendo. E não se engane não, você, prezados irmãos, que está me assistindo agora, as pessoas hoje veem mais como está a nossa vida, como está a nossa boca, como está o nosso procedimento, do que nós estarmos caminhando na rua com a Bíblia na mão. Para muitas pessoas, o importante é estar com a Bíblia e indo à igreja. A Bíblia é importantíssima para as nossas vidas, mas eu quero dizer uma coisa importante para você. A Bíblia, ela precisa ser resplandecida nas nossas vidas. O conhecimento da palavra de Deus precisa estar patente nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus irá nos fazer vida nova, irá trazer nas nossas vidas uma transformação de mentalidade, de olhar, de personalidade, de caráter nas nossas vidas. Então será somente uma permanência em uma igreja. A instituição igreja não tem o poder de transformar a vida do homem. Eu preciso dizer isso para você. O poder de transformação na vida do homem é a palavra de Deus. A instituição, enquanto igreja, é para nós nos reunirmos como corpo de Cristo. Mas a transformação virá nas nossas vidas pelo conhecimento da palavra de Deus e a aplicação dessa palavra em nosso cotidiano. Subtópico 2, a sabedoria como escudo. O temor ao Senhor torna-se-á uma virtude protetora e uma consciência de retidão, acompanhada de um caráter genuíno e confiável que descreve um estilo de vida reta e moralmente seguros em Deus. É isso que eu estou falando para você. Essa proteção de Deus através da sabedoria, ela vai ser confiável para as pessoas a nos ver, porque verão em nossas vidas uma maneira de viver, um estilo de vida diferente. Hoje, dificilmente, em muitos cristãos, a gente vê a dificuldade de a gente ver na pessoa realmente uma diferença. Quero aqui abrir um parênteses e dizer uma coisa importante para vocês. Não me levem a mal no que eu vou dizer para vocês. Mas hoje, nos nossos dias, nós não estamos mais reconhecendo na sua totalidade o cristão. Vou dizer de uma forma mais clara para você perceber. Hoje, os cristãos não têm mais, na sua totalidade, é claro, sempre vai ter os remanescentes de Deus. Mas na sua totalidade hoje, não vemos mais características verdadeiras em muitos cristãos.
Você passa pelas pessoas e não a reconhece como um servo de Deus. E às vezes as pessoas querem dizer para nós, como cristãos, que nós somos religiosos demais. Isso é uma influência maligna que tem entrado em muitos corações para tentar deturpar a verdade de Deus. O que é verdade, o que é mentira. Mas eu digo para você uma coisa importante, prezados irmãos. O cristão, ele sempre foi reconhecido pela sua postura, pelo seu proceder, pela sua aparência. A aparência não tem importância? Claro que tem importância. Se fosse assim, quando Adão e Eva saíram do jardim, eles tinham saído só com aventais. Mas não foi assim que aconteceu. Você conhece a palavra de Deus. O Senhor fez vestimentas de peles de animais. O Senhor fez túnicas. E túnicas eram vestimentas que iam do pescoço aos pés. Ou seja, Deus estava dizendo ali, com aquela palavra, que nós deveremos ter uma vida de pudor, de modéstia, de sabedoria em todo o nosso procedimento. Porque nós somos chamados à santificação diante de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17. Esse texto vai resumir aquilo que eu falei para você há pouquíssimos instantes. Medite nesse texto e veja acerca da sabedoria vindo do alto. Vai produzir nas nossas vidas a imparcialidade com o erro. Nós devemos ser imparciais com os erros cometidos e com amor grandioso no nosso coração pelas pessoas, orientá-las da melhor maneira possível. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. Nós jamais iremos obrigar as pessoas a viverem da forma que queremos, mas nós iremos, com a nossa vida, com a nossa postura, ensinar que há um padrão de Deus para as nossas vidas. É isso que nós devemos entender. Subtópico 3, sabedoria no coração. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Provérbios 2:10. O coração engloba, biblicamente, intelecto, moralidade e emoção. Também podemos dizer que se refere ao pensamento, sentimento e vontade. Mas devemos nos lembrar que a nossa vida espiritual só é possível quando o Espírito Santo nos molda, trabalha e desenvolve em nossos corações a consciência de submissão irrestrita à palavra de Deus, alinhada à sua soberana vontade. É assim que o coração do cristão deve estar, submisso completamente, de forma irrestrita, à palavra de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos com o profeta Jeremias que o coração do homem, ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, o coração do homem. O coração do homem nem ele mesmo conhece. Sabe quem esquadrinha o coração? Já dizia o profeta Jeremias, é o Senhor. É Ele que sabe todas as particularidades dentro do coração do homem. E o coração do homem, falando de forma biblicamente, como eu já retratei para vocês aqui na leitura do tópico, do subtópico, o coração está relacionado com o intelecto, com os pensamentos, com as emoções, com tudo aquilo que está dentro do homem, no seu pensamento e no seu agir a partir desse pensamento. Então irá se revelar o seu coração. O seu coração poderá ser desesperadamente corrupto. Ele deverá ser no temor ao Senhor. A verdade é essa. O coração do homem precisa ser transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Nós iremos ver também daqui a pouquinho esse texto, mas adiantando para você, nós devemos esconder no nosso coração a palavra de Deus, colocar na nossa mente. O coração do homem, biblicamente falando, é a mente dele, são seus pensamentos. Não é o órgão bombeador de sangue, mas é a mente do homem. A nossa mente precisa estar a palavra de Deus escondida na nossa mente. Só assim nós iremos ser enganados. Subtópico, o tópico 2, a sabedoria como maturidade cristã. Subtópico 1, a estrutura do capítulo 3. Dos versículos 1 a 10,
dizem respeito à dedicação ao Senhor. Dos versículos 11 ao 20, relatam a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. Dos versículos 20 a 35, mostram a segurança na vida com Deus. Esse capítulo é a continuação do resultado da sabedoria revelada no segundo capítulo. Este mostra que o coração dominado pela sabedoria de Deus traz estabilidade moral, enquanto o capítulo 3 mostra um coração dominado pela sabedoria divina, desfruta verdadeira felicidade e segurança. A sabedoria de Deus irá trazer nas nossas vidas, nós precisamos dizer isso em sala, a estabilidade emocional e espiritual que nós precisaremos na nossa vida enquanto estivermos nessa terra. Então virá a proteção de Deus sobre nós, porque saberemos sair das situações adversas pelo temor ao Senhor e dentro das orientações da palavra de Deus. Subtópico 2, sabedoria como maturidade cristã. Maturidade, o conceito de maturidade, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, estabilidade mental e emocional. Ela trará clareza, discernimento e experiência. A maturidade revela a maneira como lidamos nas ações práticas em nosso cotidiano, nos concedendo aperfeiçoamento, crescimento e edificação espiritual. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A maturidade espiritual na vida de um homem irá trazer em sua vida a estrutura necessária para ele deixar tudo aquilo da sua infância espiritual, do seu desconhecimento espiritual. A maturidade trará na vida do homem o conhecimento verdadeiro das coisas de forma mais clara. Porque, na semelhança de uma criança, ela é alimentada nos primeiros dias de sua vida com alimentos líquidos, com leite, porque ainda não tem uma estrutura no seu intestino de absorver comidas bastante pesadas. Mas nós, como adultos e como maduros, nós comemos diversos tipos de comida. O nosso organismo físico está preparado. E muitas vezes o organismo de uma pessoa que está começando a sua vida de fé não tem ainda a mesma estrutura que nós temos. E nós temos o ledo engano, um grande engano de achar que todas as pessoas têm a mesma estrutura que nós. Nós deveremos orientar as pessoas dentro daquilo que ela está vivendo, como ela está vivendo, a estrutura que ela tem, porque todos nós temos uma estrutura diferente. E nós, como professores, temos uma responsabilidade imensa em sala de aula com os nossos prezados alunos, os nossos queridos alunos, de orientar de uma forma que eles poderão entender como eles deverão se portar. E nada mais, nada menos do que o conhecimento da palavra de Deus de uma forma sábia. É isso que nós deveremos mentalizar nas nossas vidas. Então a maturidade virá na vida dessas pessoas. E eles passarão a ter uma estrutura dia após dia, momento após momento em sua vida. Eles aprenderão com Deus e através da sua palavra que a sua vida precisa ter uma caminhada de progresso. É inadmissível um crente de 3, 4, 5 anos ter o mesmo comportamento de quando ele se converteu. Isso é inadmissível. O cristão precisa entender que ele precisa de mudança. A vida do cristão é um processo, é como o raiar do dia. Vai vindo o sol, vai nascendo o sol e o dia vai se tornando perfeito. Assim é a vida do cristão. Ele precisa ter um crescimento espiritual. Ele não pode parar na inércia. Ele não pode viver uma vida parada no caminhar cristão. Ele precisa ter uma desenvoltura na sua vida cristã constantemente. Ele tem que deixar de ser uma eterna criança espiritual. Ele precisa ter maturidade. A maturidade vem pelo conhecimento de Deus, pela obediência à palavra de Deus, através da orientação dos homens e mulheres de Deus que nós temos hoje. Subtópico 3. A sabedoria que gera confiança. Confiança, no hebraico, é didachon, que significa poderosa sensação de otimismo,
não na razão ou experiência humana, mas na fé em Deus e em sua segurança. Nos será necessário ter Deus no centro de nossas vidas. A confiança do servo de Deus, ela será fortalecida, prezados irmãos, quando a sua confiança está alicerçada em Deus. Aí nós aprendemos na lição do trimestre passado, acerca da vida de Daniel, e nós vemos ali um retrato fidedigno de confiança em Deus na vida de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tiveram a confiança em Deus. Ele disse ao rei, olha, fica tu sabendo, ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não iremos nos dobrar diante da tua estátua. É assim que o cristão precisa estar. Quando ele for colocado diante da parede acerca da sua crença, acerca da sua fé, ele precisará ser firme, constante na presença de Deus e dizer, o Senhor é na minha vida. Isso não é correto. Ou isso é correto, mas a medição, a trina de medição na vida do cristão, de correto ou incorreto, vai ser sempre a palavra de Deus. Sempre será a palavra de Deus, seja como os crentes bereanos. Tudo aquilo que for dito, analise se na palavra de Deus é o correto. Será que é verdade aquilo que está sendo dito? Então nós teremos a ciência verdadeira de Deus. A interpretação da palavra de Deus, prezados irmãos, ela é feita pelo Espírito de Deus na nossa vida. E o Espírito de Deus não nos deixará ser jamais enganados. É o Senhor, através do seu Espírito, que nos dá o discernimento espiritual. É uma coisa que é crucial hoje nas nossas vidas, é o discernimento espiritual, para sabermos distinguir o certo do errado. Tópico seguinte, sabedoria, vida protegida e confiança. Subtópico 1, busque a sabedoria bíblica. Essa é a condição mais elementar e inicial para todo cristão que se preza. A expressão utilizada pelo salmista no Salmo 119, versículo 11, esconder a palavra de Deus, tem a ver com a leitura de qualidade que passa pelo pensamento, sentimento e chega à mente do indivíduo. É assim que deve ser feita a leitura da palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese importante para dizer para você novamente. A leitura da palavra de Deus, prezados irmãos, ela não é feita da mesma forma que você lê um jornal, do que você lê uma revista, de que você lê um livro, de estudo ou não. A leitura da palavra de Deus é para a meditação. A palavra de Deus precisa entrar na nossa mente. Você precisa mergulhar no conhecimento das Escrituras. Quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, principalmente em livros históricos, no Antigo Testamento ou não, na biografia de Jesus, nos 4 evangelhos, nós começamos a adentrar no texto e estar ali presente como se nós estivéssemos vendo e presenciando aquele momento. É assim que deve ser a leitura da palavra de Deus. Você precisa meditar, você precisa guardar, você precisa esconder, como o salmista Davi diz. Você precisa deixar a palavra de Deus tomar de conta da sua vida. O cenário você vai fazer com a sua mente. E o Espírito de Deus irá te levar a essa profundidade maravilhosa do conhecimento das Escrituras. A leitura da palavra de Deus, ela tem que ser feita constantemente nas nossas vidas com seriedade. Em todos os momentos da nossa vida, a leitura da palavra de Deus, ela será nas nossas vidas o sustentáculo da nossa fé. Um cristão sem Bíblia é um peixe fora d'água. Não vive, não tem como viver. O cristão precisa mergulhar na palavra de Deus e pedir a Deus o discernimento da palavra de Deus, para que ele possa sobressair todas as suas dificuldades emocionais e espirituais e de forma também social que ele vive. A palavra de Deus tem todas as respostas para as nossas perguntas. É isso que eu digo para você. Subtópico 2. Vida protegida no mundo de perigo. Em um tempo de tantas fobias sociais, transtornos psíquicos e pânicos exacerbados pelo acúmulo exagerado de preocupações da vida humana, a revelação bíblica trará às mentes, corações e almas
segurança e equilíbrio em um mundo distante de seu Criador. Mais do que nunca, prezados irmãos, esse conhecimento guardará as nossas vidas. Em um mundo tão conturbado, exageradamente corrupto, em um mundo de devassidão, em um mundo de imoralidades, como o cristão irá sair e sobressair esses problemas? Eu quero dizer para você uma coisa importante. Ele só irá sair através do conhecimento das Escrituras aplicado na sua vida cotidiana. O livro que nós estamos estudando nesse quarto trimestre, o livro de Provérbios, são ensinamentos práticos, diários, para o nosso cotidiano. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser feita dessa forma na nossa vida. Analisar como nós estamos vivendo e nos comportando hoje. As preocupações da vida têm tentado afastar o cristão da presença de Deus. E eu digo para você, nós estaremos sempre fincados sobre a principal pedra de esquina e angular, que é a palavra de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele não será removido do conhecimento das Escrituras quando ele tem na sua vida a sabedoria de Deus, advinda da mesma. Ele precisará entender que diante de qualquer situação, a resposta sempre será vinda da boca de Deus. Subtópico 3. Confie, mesmo estando em um mundo de incertezas. Hoje em dia, o pensamento crítico tem tentado destruir e desconstruir os fundamentos e valores da fé cristã. Com uma aparência de intelectualidade, as pessoas têm criado questionamentos que causam incertezas e dúvidas em muitos corações desprotegidos. Firmeza e confiança em Deus e em Sua palavra nos será suficientes para vencermos os pensamentos pós-modernos que têm sorrateiramente se infiltrado em muitas mentes enfraquecidas. Prezados professores e alunos, meditem nessas afirmações que nós estamos colocando nos slides. Essas afirmações desse slide, da lição de número 2, é algo muito importante. Cada palavra foi colocada de forma minuciosa para você. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço a Deus pela graça que o Senhor tem me dado para trazer para você isso. Mas hoje existe um pensamento maligno, crítico em muitas pessoas, em dizer que aquilo não é mais correto, que isso já deixou de ser correto, não tem nada a ver. A expressão mais usada na boca dos crentes hoje é: não tem nada a ver, é normal, isso é coisa da tua cabeça. Não é. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus não deverá ter aceitação por nós. Pode parecer e soar aos teus ouvidos, isso que eu estou falando para você, um insulto. Talvez não seja, graças a Deus que vocês têm sido orientados, e eu louvo a Deus por isso. Mas na vida de muitas pessoas, palavras como esta têm surtido nos ouvidos comichão, têm trazido descontentamento na alma, têm trazido uma perturbação de mente, e em pensar desse professor que vos fala, que ele tem o interesse de ser mais crente do que você, e na verdade não é. Talvez eu não seja crente como você é. Tenho lutado a Deus, mas quero dizer para você, não existe ninguém mais crente do que outro. Existe alguém que vigia mais do que o outro, mais crente mais do que o outro não. Existem pessoas que têm uma vigilância maior, que temem a Deus com o seu coração de uma intensidade maior. É isso que acontece. Mas eu quero dizer para você, todos os pensamentos críticos que acontecem na vida de muitos cristãos ou não cristãos, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tem que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, para saber se o que ele está dizendo que é uma crítica. Às vezes não é nem uma crítica, é uma palavra travestida de um conceito humano, de uma roupagem humana. É um conceito que as pessoas trazem para nós, dentro dessa pós-modernidade, para tentar assegurar o seu pensamento mundano. É isso que acontece. É basicamente isso que está no coração de muitas pessoas. É tentar transvestir, vestir novamente uma situação com a sua própria vestimenta. E isso não vai dar certo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Não deu certo para eles. Vestir um avental. Ficou a parte de trás sem roupa. É assim que vai acontecer com muitas pessoas críticas
acerca das Escrituras Sagradas naquilo que já está escrito e é claro para nós. O Senhor vai nos vestir com túnicas. Nós precisamos, aqui de forma figurativa, termos a túnica de Deus em nossas vidas. É isso que precisa acontecer. Eu deixei aqui para vocês, prezados professores, essa hora da revisão, essas perguntas que serão feitas ao final da aula vai ajudar bastante na absorção do conhecimento trazido dentro da lição. Isso vai ajudar para massificar, para pavimentar na mente dos nossos alunos, dos nossos jovens, aquilo que eles aprenderam dentro da lição de número 2. E isso vai ser importante você passar isso em sala. As perguntas estão aí. Professores, façam esses questionamentos em sala. 1. Como podemos resumir o 2º capítulo de Provérbios? 2. O que o coração engloba na sabedoria bíblica? 3. Segunda lição. O que a expressão filho meu evoca? 4. Onde a sabedoria do alto se encontra? 5. Além de ler e memorizar, qual é o outro elemento importante para fechar o ciclo a fim de esconder a palavra de Deus no coração? São essas 5 perguntas que você poderá fazer em sala com os nossos queridos e amados alunos. A conclusão diz: a sabedoria bíblica é adquirida apenas pela leitura, nem somente pela memorização da Bíblia. É preciso ler, memorizar e, como consequência natural e mais importante, é preciso aplicar a verdade lida e memorizada. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus conclui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Quem edifica a sua vida na meditação e na prática das Escrituras Sagradas tem a sua vida segura e protegida em Deus. Prezados irmãos e professores e amigos, eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, o canal Sal e Luz, um canal de mensagens bíblicas e orações. Aí está o meu Instagram também, que você pode ver já na tela. E você pode ir lá meditar também na Palavra de Deus, que estamos trazendo sempre, semanalmente, de segunda a sexta-feira, mensagens e orações. E que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. Então essa é a pré-aula para hoje e eu acredito que o Senhor trouxe esclarecimentos importantes para as nossas vidas e que o Senhor continue te abençoando, fortalecendo a tua vida, trazendo paz ao teu coração e te dando verdadeiramente a sabedoria vinda do alto, vinda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.